Boa tarde, queridas irmãs, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus seja a única presença em nossos corações nesse momento, para que nós possamos aproveitar esses poucos instantes em que nós nos dedicamos ao nosso alimento espiritual. Desses poucos momentos em que nós fugimos do cotidiano e buscamos aquela alimentação que vai nos nutrir pela eternidade. Então vamos dar graças a Deus por Ele nos permitir esses momentos, e eu quero manifestar a minha alegria de estar novamente aqui no Grupo Espírita da Prece, reunidos em torno do Evangelho do Cristo, para mais uma explanação à luz da doutrina espírita. Então busquemos estar aqui presentes na presença do Cristo, que nós possamos nos esquecer um pouco da vida lá fora, dos nossos problemas, das nossas tribulações, das nossas queixas, e que nós possamos nos entregar inteiramente a esse momento, a Jesus nosso Mestre, a Deus nosso Pai Criador, e a espiritualidade maior, que carinhosamente preparou os trabalhos dessa noite. Conta-se a história que em um passado distante, um espírito em uma de suas encarnações, ele usava de magia para criar poções que, segundo ele, curariam as chagas e as dores daqueles que fossem cuidados por ele. Acontece que, na verdade, ao invés de curar, aquelas porções, elas causavam desconfortos enormes e dores estomacais muito grandes, trazendo ali aqueles que ingeriam grande sofrimento. A sua intenção até que não era maligna, porém a vaidade o cegou. Ele se deleitava com a fama e com o poder, sem se importar com o sofrimento que causava naqueles que se deixavam enganar por ele. Ele viveu assim por muito tempo, se dando bem às custas de enganar o próximo. Porém, após o seu desencarne, ele permaneceu longo tempo na erraticidade a fim de refletir sobre os seus feitos. Então, depois de ser devidamente orientado, depois de fazer uma grande reflexão sobre os danos que ele causou na sua última existência, sobre o quão ele se comprometeu diante de tudo aquilo que ele fez, chegou então o momento da reparação. E para isso ele precisaria reencarnar. Devido ao seu comprometimento espiritual e à sua conduta moral na última reencarnação, os mentores espirituais acharam por bem elaborar o seu planejamento reencarnatório, independente da sua presença aqui. E quando eles já tinham elaborado e definido mais ou menos um planejamento para aquele espírito reencarnar, ele foi convocado para tomar conhecimento do que se passaria. E aí então, os mentores espirituais comunicaram a ele que, devido ao comprometimento que ele havia angariado na vida passada, ele começaria, a partir da próxima reencarnação, a resgatar, a expiar os débitos contraídos. Então eles decidiram que, para começo dessa reparação e dessa expiação, ele reencarnaria com uma gastrite bem leve, já projetado então no seu estômago, para que ele começasse então a expiar. E ele então indaga quantos anos ele viveria na Terra naquela encarnação. E foi comunicado a ele que ele viveria 72 anos. Diante do olhar para a eternidade e diante de uma encarnação de 72 anos, ele achou aqui 1/1000 de segundo, como realmente é, se nós formos olhar por esse prisma.
Eu falo, não, mas vai passar muito rápido. Vamos fazer o seguinte, é que eu estou tão comprometido, vocês façam um favor para mim. Me dá uma úlcera, um câncer de estômago, que eu vou lá rapidinho, resolvo isso e já volto purificado. Fica tudo resolvido a minha questão. Uma vez ouvido, ele foi dispensado novamente e a equipe de mentores, sabendo o grau de evolução daquela alma, decidiram permanecer no planejamento inicial. Ele reencarnaria então com a gastrite. E assim aconteceu. Esse espírito reencarnou com uma gastrite bem leve, daquela que incomoda só quando exagera um pouco. E ele viveu 72 anos na Terra com essa pequena gastrite. Porém, não teve um dia da sua existência durante esses 72 anos, depois que ele aprendeu a falar, e a saber o que é dor, e a falar e manifestar a sua vontade, o seu desejo, ele não passou um dia sequer, até o seu desencarne, sem se queixar, sem se lamentar e sem maldizer daquela gastrite que ele achava que o incomodava. O que nós vamos falar aqui hoje? O que essa história veio nos trazer? Ela veio nos falar de algo que nós despercebidamente fazemos a todos os instantes. Nós olhamos de uma maneira caridosa para as pessoas que são viciadas em álcool, em vícios, né? De drogas, de gente que é viciada em comida. E criaram, inclusive, instituições para cuidar desses nossos irmãos que se entregaram ao vício, né? Então, eles são encaminhados para esses setores para dominar aquele vício que está consumindo a vida deles. Agora, será que todos os vícios que nós temos são visíveis e pode falar, olha lá, aquele está bebendo tanto, está caindo no álcool, precisa ser tratado para sair desse vício. Ou então o outro está se drogando tanto, precisa ser tratado. Mas por esses vícios, nós temos vícios que nós às vezes enxergamos no outro, mas não enxergamos em nós. Que às vezes nós apontamos no outro e condenamos, mas não vemos que nós, como os companheiros deles, caminheiros, encarnados no planeta de provas e expiações, somos possuidores desse mesmo vício. E é um vício que ele nos envenena de tal forma, ele não nos envenena quase nada o corpo físico, mas ele nos envenena como espírito. Ele nos envenena na nossa caminhada espiritual e na nossa caminhada evolutiva. Depois da historinha que eu contei, alguém tem ideia de que vício é esse? Não vi? Alguém tem esse vício? Ninguém. Eu sei se eu vou só falar aqui, gente, só porque assim, por acaso deu uma hora, alguém caiu em tentação, né? Aí a gente já fica conversando. Então, o que é a queixa? Vamos pensar um pouquinho. Um descontentamento, mas o quê? Eu faço uma pergunta para vocês. A queixa, ela é um desabafo legítimo, que nós estamos queixando daquilo que a gente está sofrendo, é um desabafo legítimo, ou ela é um hábito indestrutível para nós? Porque nós vamos ver aqui hoje, nesses poucos minutos que nós temos, que a queixa, ela é o sutil veneno da alma. Por isso que eu falo, é um vício que todos nós temos, mas não percebemos. Então, nós vamos analisar o nosso
No dia a dia, nós somos bombardeados por queixas infinitas. É verdade ou mentira? Isso que eu concordo. Contamina também. E de que a gente queixa, gente? Vamos combinar aqui. Vamos falar umas coisinhas aí. Tá calor, tá frio. Mas alguém queixa de alguma coisa aí? Todo mundo treinadinho, né? Se liberar que a pessoa não tiver vergonha de falar, ó. Fala sério. Mas nós já paramos para olhar para isso como um vício, como um veneno da nossa alma? Será por que nós nos queixamos tanto? Será por que nós somos tão insatisfeitos? Será que a queixa é simplesmente um ato verbal, gente? A gente sabe que não é, né? Porque a queixa, na verdade, ela é um estado de espírito. A queixa, ela demonstra um sintoma de desarmonia interior. A queixa em si, ela nada mais é, por parte de cada um de nós, a falta de fé e a falta de resignação. Porque essas são as verdadeiras raízes da queixa. A falta de fé e a falta de resignação. Joana de Ângeles, que é mentora espiritual de Divaldo Franco, ela aborda esse tema da queixa em suas obras de forma muito especial, lá no livro Messe de Amor, um capítulo denominado Sementeiras. Então, nesse capítulo, nessa obra, ela descreve a queixa como um ato prejudicial que contamina a vida. Contamina de tal forma que faz com que a gente vá gerando maledicências, vai gerando calúnias e que a gente vai se afastando dos deveres assumidos, porque a gente se acha tão injustiçado que não se acha na obrigação de cumprir a nossa missão, de passar pelas provas, porque nós somos muito injustiçados. Ah, não, Deus caprichou no castigo dessa vez, eu vou me recolher, quem sabe Ele não me vê aqui e me poupa dessa. Vai adiantar tanto, né, gente? Mas tanto. Então, segundo a benfeitora, a queixa se origina do egoísmo e da falta de aceitação diante das provações. E o que são as provações, gente? Castigo divino? Não, oportunidade de aperfeiçoamento, de aprimoramento. Nós estamos aqui para quê? Não é para viver a vida doidada, para desfrutar do que a vida material possa nos dar, nos oferecer, não. Também isso pode ser, mas não só isso, mas principalmente isso. Essa busca interior de nós mesmos, o autoconhecimento, o nosso aprimoramento, para que nós possamos voltar daqui, como diz o nosso amigo aqui na prece, um pouco mais melhorados, porque esse é o propósito. Nós estamos aqui não é para ter celeiros cheios, bens materiais, 1 milhão de amigos, viver 1000 amores e conhecer o mundo inteiro. Tudo bem também, isso também. Mas o principal não é isso. O principal é nós cuidarmos da nossa jornada, que nós viemos aqui para isso. Para progredir, para evoluir, para nos melhorar, para aprender. Porque como é que nós vamos caminhar para chegar naquele lugar que Jesus falou, que vós sois deuses, e podeis tudo que eu posso? O que nós estamos oferecendo para Deus aqui nessa encarnação e nessa nossa existência? Mas nós vamos chegar lá e Ele prometeu, doado no arcanjo, não é? Que depende só de cada um de nós. Então, para Joana de Ângeles, superar a queixa é essencial.
Mas ela não simplesmente nos fala que nós temos que superar as queixas. Ela nos dá a ferramenta para nós superarmos as queixas. E que ferramentas seriam essas? Né? Alguém consegue pensar em alguma? Como é que nós podemos vencer as nossas queixas? Porque os problemas vão se resolver com as queixas. Então a queixa é mais um problema, vocês estão entendendo agora, né? Ó, eu estou cheio de problema, aí começa a me queixar dos problemas, eu tenho mais um problema. Né? Porque reclamar é clamar duas vezes, é reforçar aquilo que já é. Então, se nós estamos reclamando de algo, estamos insatisfeitos, nós estamos clamando por mais daquilo. Então, para Joana de Ângelo, as ferramentas são a ferramenta da paciência, a ferramenta da serenidade e, acima de tudo, fundamental para nós, a ferramenta da resignação. Então, ela incentiva o autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento é que nós vamos ter o entendimento das dificuldades que nós defrontamos aí pelo caminho, que nós enfrentamos a cada dia. Então, as nossas dificuldades, o que são elas? Nada mais são do que os reflexos dos compromissos assumidos por nós no passado. Todo mundo concorda com isso? Tem alguém aqui que está chegando agora na doutrina espírita e não sabe da lei de ação e reação? Fala um pouquinho sobre ela. Então, nós estamos aqui aprendendo todos os dias a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Que nós estamos aqui para reparar, para expiar as nossas faltas, para sermos lapidados pelo amor de Deus. Porque nós estamos nos queixando, mas nós tivemos a oportunidade de aprender tudo que nós estamos aprendendo pelos reveses, através dos reveses da vida. Nós tivemos a oportunidade de aprender tudo pelo amor. Ninguém nunca falou que o escravo tinha que apanhar no tronco para ele aprender a ser um bom escravo. Tanto é que hoje os bons funcionários não precisam do tronco, só explica. Não é assim? Não evoluiu? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos assumir os compromissos que nós angariamos ao longo das nossas existências. Uma vez assumido, nós temos que olhar para eles e reconhecer como responsabilidade nossa. Eu não falo em culpa, nunca gosto de usar essa palavra culpa. Ninguém é culpado de nada. Mas nós somos totalmente responsáveis por cada coisa que acontece nas nossas vidas. Porque se nós não praticamos, nós permitimos que acontecesse tudo isso. Então a responsabilidade de cada dia nessa existência é nossa. Então, nós temos que ver que com alegria e amor, e sem esperar retribuição, se nós formos olhando que os débitos são nossos, que são dívidas a serem pagas, não é tão bom quando a gente compra uma coisa, a prestação, vai pagando, a última parcela não é um alívio para todo mundo? Ou quando você compra alguma coisa, você pode ir lá e pagar, vai ser meu, comprei, está aqui dentro de casa? Quão bom seria então, hein? Nós deitarmos no travesseiro e com a consciência tranquila falar assim, hoje eu cumpri o meu planejamento encarnatório. Porque do que é do meu conhecimento é que eu preciso amar, eu preciso servir, eu preciso ter humildade, eu preciso ser fraterno, eu preciso ajudar e eu preciso construir o melhor de mim cada dia dessas coisas. Então, a mentora afirma-nos que a queixa é um obstáculo para a nossa evolução espiritual. E ela ainda fala mais que a superação dela é um passo fundamental em direção à paz interior e à felicidade. Então, o que Joana nos diz aqui? Ela nos diz que a queixa, ela se origina do egoísmo e da falta de aceitação. Porque olha como é que nós somos resistentes. Sabemos que estamos colhendo o fruto da semente que nós escolhemos para plantar.
Só que se nós escolhemos, se nós plantamos, nós temos que comer o fruto. Vai lá plantar um pé de veneno e vai só oferecer, como também. Então nós temos que colher. Então ela diz que a queixa se origina do egoísmo. O que é o egoísmo? É o olhar para si mesmo e achar que tudo acontece só com a gente. E da falta de aceitação. Então quando nós vamos ali no Fonte Viva, tem um versículo de Tiago que ele diz o seguinte: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Está no livro aqui, Dia de Luz, desculpa, capítulo 118, intitulado Queixas. E Emmanuel vem falando desse capítulo, ele fala o seguinte: a queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Ele fala assim que a palestra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. Ele diz que o discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar? Por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz? A dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. Então, o que acontece? O que Emmanuel está falando? Que nós acreditamos piamente que nós merecemos muito mais do que temos. Quem não acha isso? Principalmente quando a gente olha para o outro que tem muito mais. Então, a gente muitas vezes olha para a nossa vida e a gente acha que ela deveria ser diferente do que é. Quem nunca? Mas, como diz Emmanuel, o discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer queixa, perguntar a si mesmo: queixas por quê? Porque nem sempre nós sabemos por que queixamos. É um vício, tá vendo? O comilão não sabe por que ele come tanto, ele não parou para olhar a causa, ele só sabe que tem fome que ele come. O alcoólatra é a mesma coisa, o viciado em outras coisas, a mesma coisa. E nós estamos fazendo a mesma coisa. Então, queixar por quê? Vamos começar por essa pergunta. Começou a queixar, mas peraí, por que é que eu estou queixando? Então, o que está faltando para nós? Está faltando a compreensão da lei de causa e efeito. Como eu disse, o que nós falamos aqui todos os dias. Então nós ignoramos que as nossas dificuldades, as dificuldades pelas quais nós passamos atualmente, elas podem sim ser resgates de vidas passadas, e não só isso. O que é mais importante, elas são uma grande oportunidade de aprendizado para todos nós. Então a queixa, ela é a nossa resistência em aceitar as provas que nos são necessárias para a nossa evolução. E até mesmo aquelas que nós achamos que não fizemos por merecer. Existe isso? Eu estou passando por isso, mas acho que eu não mereço, não. E aí a doutrina espírita iluminada
do jeito que é e nos esclarece de forma tão maravilhosa, né? Aí é só ir lá nas obras básicas, né? Tem básico do básico, nós precisamos saber. E lá na questão 924, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, mas antes ele faz uma afirmação. Ele diz o seguinte: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos, afirmou ele. Nenhum meio terá ele de os evitar? Quer dizer, quem não pensa que a maioria dos males que nos ocorrem, nós não devemos estar passando por isso? Quando se fala que os filhos pagam pelos erros dos pais, e a doutrina espírita nos fala que ninguém paga pelo erro de ninguém. Nós somos indivíduos. E assim sendo, nós vivemos em grupo e sociedade, mas a nossa prestação de contas é individual. E aí o Espírito de Verdade responde o seguinte: deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar. Se quer progredir, sempre, porém, lhe é dado a aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Gente, estou falando para não reclamar daquilo que você não fez e está pagando por isso. Agora imagina o que nós fizemos. E a gente fica aí, cobrando, pedindo contas. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que avançar e evoluir. Por quê? Avançar e evoluir nada mais é do que caminhar para o desconhecido. Alguém sabe como é que vai ser quando se encarnar? A gente tem uma ideia, mas não sabe qual que é a nossa condição, né? Como é que está a nossa ficha, né? As pessoas às vezes falam, mas você está aqui, ali, ele trabalha com esse setor, sabe por quê? Não me apresentaram a conta até hoje da minha dívida, mas estão apresentando oportunidades de trabalho. Eles sabem da minha conta, então estão me ajudando a pagar, não é? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a minha parte. Porque oportunidades são nos ofertadas todos os dias. São nossos anjos protetores nos inspirando, nos orientando. É a justiça divina nos cobrindo todos os dias com a sua misericórdia. São as nossas famílias espirituais que às vezes se conservaram no plano espiritual, mas de lá eles vibram, eles torcem por cada conquista nossa e sofrem por cada desvio do caminho que nós fazemos. Então, nós não estamos sozinhos. Nós não sabemos o que vem para lá para nós, mas o que espera todo mundo nós sabemos. Que é a prestação de contas dos nossos feitos. Então, avançar e evoluir é caminhar sim para o desconhecido, porque à medida em que nós vamos avançando, olha que lindo, à medida que nós vamos avançando, Deus vai se revelando em nós e para nós. Porque às vezes nós pensamos que nós estamos abandonados e o Pai é o maior torcedor por cada um de nós. Ele está ali na torcida, querendo que a gente vença, que nós consigamos vencer a luta que nós nos propusemos viver aqui. Mas como é que a gente vai encontrar consolação? A gente só encontra consolação na própria consciência, como eu disse, quando a gente consegue deitar e ter a consciência tranquila. Por hoje, pelo menos por hoje, eu fiz a minha parte. Porque o espírito que entrega seus desígnios superiores, ele se coloca à disposição para aprender. Ele vai moldando-se conforme as lições. Ele vai se reconstruindo, se aperfeiçoando. Ele vai se transformando em um ser mais iluminado, mostrando ali que ele não olhou para o Evangelho só na letra, que ele leu, refletiu e colocou em prática. Então, que é a fé viva,
É o Evangelho vivenciado nas nossas vidas a cada dia. Agora, o que nós mais demonstramos quando nós nos queixamos? Ingratidão. A gente demonstra ingratidão por quê? Porque nós focamos naquilo que nós não temos. Quando, ao contrário, nós deveríamos focar naquilo que nós temos. Porque aquilo que nós temos foi mérito nosso, foi construção nossa, foi aquisição nossa, foi fruto colhido da árvore que nós plantamos. E é bom, então é bom, eu sei fazer coisa boa. Então, quando nós nos queixamos, nós queremos algo que nós não trabalhamos para ter. Se o vizinho tem uma casa melhor, ele deve ter trabalhado muito mais do que a gente. E aí, nós esquecemos da gratidão. Nós esquecemos de focar nas bênçãos infinitas que são derramadas sobre nós todos os dias pela misericórdia divina. Se nós pararmos todos os dias para pensarmos no que nós temos a agradecer, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Dá muito mais do que a lista das queixas. Vamos fazer uma lista dos prós e dos contras. Sabe aquelas listas que a gente faz para decidir uma coisa? Vamos dar uma olhada na nossa vida, como é que está. Mas não se esqueça de agradecer pelo corpo saudável, pela inteligência, pela visão, por expressar, pelas suas pernas te levar onde você quiser ir. Por você não ter que se preocupar com o seu próximo alimento, porque está lá guardado na despensa. Então, se nós formos olhar para tudo isso, que a gente passa por isso, que está respirando, quem para pensar que está respirando? Olha, eu estou respirando. Que benção. E se eu parar de respirar, eu morro. Aí, nossa, aí começa a faltar respiração, aí nós vamos dar um valor danado naquilo, porque a gente está perdendo. Vocês viram como é que nós somos? Nós temos o hábito de olhar para aquilo que nós não temos. Então a queixa, ela é a cegueira espiritual que nos impede de enxergarmos as bênçãos que já recebemos. E que são muitas, porque elas vertem do alto abundantemente todos os dias sobre cada um de nós. Joana de Ângeles, educando o seu pupilo, que era Edivaldo Franco, ela foi ensinando para ele sobre a gratidão. E aí um dia finalmente ele chegou com agora, eu já sei, entendi exatamente, nós devemos ser gratos para tudo, por tudo. Muito bem. Agora você vai aprender a ser grato pelos bens que os seus irmãos conquistaram, pelas coisas boas. Ah, mas eu nem estou levando nada. Não, mas você tem que ser grato pela felicidade do seu irmão. Papá com um trabalho árduo, mas ele chegou para você, agora eu já sei ser grato pelas coisas que eu conquistei, que eu tenho, e pelas coisas que os meus irmãos conquistaram. Agora fechou, né? Falei assim, não, agora falta o mais importante. Você saber olhar com gratidão pelas provas, pelos sofrimentos que a vida te apresenta. Aí levou um susto, olha, mas o que é isso aí? Já estou sofrendo, já está difícil, e eu vou agradecer? Ela falou assim, porque são nesses momentos que nós aprendemos. São nesses momentos que nós evoluímos. Então nós temos que agradecer a vida, sim, pelas tribulações que nos proporcionam grandes oportunidades de aprendizado. Porque vejamos, meus queridos, se todos os momentos fossem de alegria, onde estaria o aprendizado? Como eu disse, nós tivemos todas as chances de aprender pelo amor. Assim como o filho dentro de casa, que o pai passa a mão na cabeça, a mãe, meu filho não é assim, meu filho, a caminha quentinha, comida na mesa, a roupinha lavada. Aí o filho acha que os pais exageram, que são chatos. Nós não vemos a hora de sair dessa casa. Aí finalmente ele vai sair de casa porque o mundo está chamando, né? Ele quer estudar, quer ter uma profissão, e aí ele vai. Mas e aí aquela etapa que ele tinha que aprender? Não aprendeu. Mas ele tem que aprender, né? Ele vai aprender aonde? Em casa não está mais. Ele vai aprender com o mundo. E eu falo
que a mão do pai e da mãe é pequena, é leve e carregada de amor. Mas a mão do mundo, ela é muito maior e muito mais pesada do que a mão do pai e da mãe. E na maioria das vezes, ela vem carregada de ódio. Então nós tivemos a oportunidade de aprender tudo nessa vida por amor, mas nós negamos a oportunidade. Vamos protelando, como disse Jesus ao senador Publio Lento quando encontrou com ele à margem do rio: senador, podes me seguir agora ou daqui a alguns séculos. E ele escolheu seguir a alguns séculos, sendo o senador Publio Lento, como nos é contado, uma das vidas de Emmanuel, né? Então, além da gratidão, falta-nos o quê? Falta-nos fé. E, acima de tudo, falta confiança em Deus. Porque o Pai amoroso vai nos colocar numa situação sem nos dar condição, fortalecimento, direcionamento para que nós possamos sair dela. Então, nós acreditamos que nós estamos sozinhos. Mas, mais uma vez, nos equivocamos, porque a providência divina não abandona ninguém. E aí, como transformar a queixa em ação, né? Aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, no Conhece-te a Ti Mesmo, a gente vai encontrar aqui, né, uma pergunta que todo mundo conhece. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E a resposta, um sábio da antiguidade, Golo disse: conhece-te a ti mesmo. Porque conhecendo a ti mesmo, conhecerás a sabedoria, conhecerás o Criador, conhecerás o verdadeiro sentido da vida. Conhecerás o porquê estás aqui e conhecerás também qual o direcionamento, qual o posicionamento e quais são as atitudes que nós temos que tomar, né? Então, voltamos a dizer, antes de reclamar, vamos perguntar: por que eu estou reclamando? Qual é o motivo do meu descontentamento? Ele tem motivo de ser? E como nos disse Joana de Ângeles, para superar a queixa, nós precisamos de resignação. Então nós precisamos aceitar as dificuldades. Mas aceitar as dificuldades não significa passividade, acomodação. Eu tinha uma amiga que era uma espírita e ela passou, os espíritos são tão resignados, foi minha amiga, mas é o que eles mais ensinam lá pra gente. É ser resignado, para não sofrer tanto. Porque como é que eu não vou aceitar a minha condição? Como é que eu não vou aceitar a casa que eu consegui construir? O templo de Deus construído em mim é esse. Então, aceitar as dificuldades é a nossa parte, é a nossa busca por soluções com serenidade, acima de tudo com confiança. A resignação, ela é a força que nos impulsiona a superar os obstáculos, não ao contrário. Então, meus amigos, quando nós olhamos para o vício da queixa, que nós possamos entender que ele não se diferencia de nenhum outro vício que nós conhecemos. Como nos disse Emmanuel, no termo dessa parte que nós falamos, denominada queixumes, ele diz o seguinte: em toda conversação na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. E em todas as circunstâncias, não nos esqueçamos de que, nos queixando de alguém, estaremos intimando automaticamente a nós mesmos a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor. Então, que nós saibamos olhar para as nossas queixas, que nós saibamos
enxergar esse vício como o mais necessário da nossa transformação. Que nós troquemos a lamentação pela ação. Que nós busquemos na fraternidade, na ajuda ao próximo, essa maneira de nos construirmos. Porque quando nós olhamos a vida do outro, nós temos um trabalho de visita aos enfermos na casa que eu trabalho lá. Gente, é o melhor exemplo de vida. Porque cada visita ao enfermo nós vamos fazer de um irmão nosso que está ali na cama, no final da vida, sofrendo as punições, a gente vai compreendendo que a vida cobra conta. Então, que nós estejamos despertos para o comprometimento que nós temos em relação à vida, em relação a sermos gratos pelas bênçãos que são jorradas sobre nós a todos os dias. E eu gostaria de fazer um convite a cada um de vocês aqui, que assim como eles fazem lá nos grupos, né, dos alcoólatras anônimos, vamos fazer a mesma coisa com a queixa. Só por hoje, não se queixar. Só por hoje, eu vou me perguntar o que está me incomodando, o que me falta. E se minha queixa é verdadeiramente válida, se ela realmente tem propósito. Então, que nós saibamos olhar para as bênçãos divinas que vertem sobre nós. Que nós saibamos deixar aproximar de nós os nossos mentores espirituais. Que nós deixemos chegar até nós as bênçãos que a misericórdia divina nos oferece todos os dias. E que nós saibamos, em todos os momentos das nossas vidas, sermos gratos. E que só por hoje nós não nos queixemos. Muita paz e muita luz em todos os corações.